Bom dia, estimado irmão, estimada irmã em Cristo. Que bom que mais uma vez nós podemos ter esse tempo de louvor, esse tempo de adoração, esse tempo de meditação e de reflexão sobre a palavra de Deus. Que o Senhor Deus derrame sobre nós o seu Santo Espírito e nos encha de alegria e também no estudo da palavra, que por ela nós possamos ser renovados e fortalecidos na caminhada de fé. Estimados, no domingo passado, nós celebramos a Páscoa, a ressurreição de Jesus. Entretanto, se nós continuássemos lendo os relatos da Páscoa, nós iríamos perceber que Tomé, um personagem conhecido, foi alguém que teve dificuldades em crer. Um dos discípulos de Jesus, que não conseguiu aceitar que Jesus havia ressuscitado, apenas ouvindo os relatos disso. Tomé queria provas. E uma semana depois da Páscoa, Jesus então aparece aos discípulos. E olhando para Tomé, Jesus diz: "Você creu porque me viu? Felizes são os que não viram, mas mesmo assim creram." Tomé foi alguém bastante cético em relação à ressurreição. Ele somente creu que de fato Jesus estava vivo quando ele viu Jesus, quando ele pôde então tocar nas cicatrizes de Jesus, quando ele pôde sentar, comer e conversar com Jesus. E talvez, em um certo tom de crítica, Jesus diz para Tomé que mais felizes, bem-aventurados, são aqueles que creram sem mesmo verem. Foram aqueles que creram sem precisar ter provas concretas disso. E é nesse grupo que nós também estamos incluídos. Jesus Cristo veio a esse mundo, ele viveu, morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Nós não vimos nada disso, mas ainda assim nós cremos. Que maravilhoso é isso. E só é possível pela graça de Deus, pela fé que Deus nos concede. E nessa manhã, nesse dia, nós queremos conversar um pouquinho, queremos refletir um pouquinho sobre isso, sobre fé, sobre esperança. Mas antes, vamos ter uma palavra de oração? Baixe a tua cabeça. Amado Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos por mais um dia de vida que tu nos deu de presente. Te louvamos e agradecemos, ó Deus, pelo teu cuidado sobre nós. Te agradecemos porque até aqui tu tens nos sustentado. Amado Deus e Pai, nós te pedimos nessa manhã, venha sobre nós com o teu Santo Espírito, nos orienta, nos dê sabedoria, que a tua palavra toque o nosso coração, que nós possamos seguir essa semana, fortalecidos e renovados pelo teu amor. Em nome de Cristo, amém. Eu convido você ainda a cantarmos 2 hinos, o Alexandre e o Edson vão nos conduzir. Como é bonito, Senhor, cada manhã te agradecer. Mais uma vez teu amor vem me chamar para viver contigo, Deus de amor. Eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. Como é bonito, Senhor, cada manhã ter o meu pão e desejá-lo também a cada um dos meus irmãos. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. Como é bonito, Senhor, cada manhã recomeçar, tendo a certeza da fé que
que a tua mão vai me ajudar. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar, e assim por onde eu for, irás me acompanhar. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar, e assim por onde eu for, irás me acompanhar. Em Jesus, amigo, temos mais chegado que um irmão. Ele nos manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lidas e pesares, e na vida tentação, não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão, os contritos Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo continuem aqui conosco. Estimados, a Páscoa passou. Possivelmente não foi a Páscoa mais feliz da tua história. Entretanto, a palavra de Deus, ela nos diz: alegrem-se, louvem a Deus. Cristo ressuscitou, o Salvador está vivo. Essa boa notícia precisa ser compartilhada. Não só no domingo de Páscoa, não só na semana de Páscoa, mas diariamente, o ano todo, todo ano. Afinal de contas, essa boa notícia nos traz esperança. Essa boa notícia é um dos temas centrais da fé cristã. E sobre isso nós queremos também conversar e refletir nessa manhã. Por isso, pega a tua Bíblia, abra ela na primeira carta de Pedro, capítulo 1, os versículos 3 a 9. Dê um pause aqui no vídeo, quando você encontrar, aí você continua. Eu leio aqui na Nova Tradução da Linguagem de Hoje, e lá diz o seguinte: louvemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da sua grande misericórdia. Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, nosso coração está cheio de uma esperança viva. Assim, nós esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor, não podem se estragar e nem ser destruídas. Essas bênçãos são para vocês, que por meio da fé são guardados pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada
no fim dos tempos. Alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Vocês o amam, mesmo sem o terem visto, e creem nele, mesmo que não o estejam vendo agora. Assim, vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa, que as palavras não podem descrever. Vocês têm essa alegria porque estão recebendo a sua salvação, que é o resultado da fé que possuem. Até aqui a leitura do texto. Eu quero te convidar a olharmos para 4 pontos centrais desse texto. E o primeiro deles, as primeiras palavras de Pedro, a introdução do texto que nós lemos. Louvemos a Deus. Nós podemos dizer que todo esse texto é um convite ao louvor e à adoração. Um convite a agradecer a Deus, o Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E isso tem um bom motivo. Pedro diz: louvemos a Deus por aquilo que Ele fez, faz e ainda vai fazer na nossa história. Louvemos a Deus porque através da sua misericórdia, que é tão grande, Ele nos deu uma nova vida. Nós somos então novas criaturas, somos feitos filhos de Deus, que temos como promessa de herança a salvação, a redenção. E isso não foi de graça. Na semana passada, na quinta, na sexta, no domingo, na semana de Páscoa, nós lembramos do que Cristo fez por nós. Como Ele foi até o final na sua missão redentora. Querido irmão, querida irmã, Cristo morreu na cruz por ti. E ressuscitou também por ti. E de acordo com Pedro e com boa parte do Novo Testamento, isso é motivo de louvor e gratidão. Por isso a exortação e o conselho de Pedro: louvemos a Deus. Louve a Deus, adore a Deus no teu dia a dia. Louvor não é algo que acontece somente durante o culto, mas é algo que acontece no cotidiano. Pode ser trabalhando, pode ser estudando, pode ser lavando a louça ou varrendo o chão. A questão é que tudo que fizermos, façamos como se estivéssemos fazendo para o Senhor. Ou seja, que nós façamos o nosso melhor, agradecendo a Deus por tudo que Ele fez, faz e continua fazendo na minha e na tua vida. Testemunhando o Evangelho, a boa notícia, a diferença que Jesus Cristo fez na tua vida, através do teu caráter, através das tuas atitudes, através das tuas palavras. Louvar a Deus é uma resposta de gratidão àquilo que Deus fez por nós e ainda vai fazer. Por isso, o primeiro ponto, louvemos a Deus. Um segundo ponto, Pedro fala que nós temos esperança. Ele continua relatando o motivo de por que louvar a Deus. E Pedro diz: a obra de Cristo, a salvação, a redenção, a nova vida que nós recebemos, a qual nos encheu de uma esperança viva. A esperança de receber as ricas bênçãos que Deus tem guardado para o seu povo no céu, na eternidade. Onde elas não perdem o valor, onde elas não estragam e não são destruídas, diferente das coisas aqui nesse mundo. Não importa quanto tempo leve. Em resumo, a salvação, a redenção que Deus nos prometeu através da obra de Cristo. Essa esperança viva que enche o nosso coração nos lembra que esse mundo ele é passageiro. Tudo que nós queremos, tudo que desejamos, tudo que sonhamos, aqui nesse mundo é passageiro. Todos os bens e riquezas que temos, as pessoas que nós amamos, são passageiras. Por isso, busque em primeiro lugar aquilo que é eterno,
a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, o amor de Deus. Porque Deus tem algo também na eternidade para nós. As bênçãos e a vida que Deus nos oferece são eternos. Foi isso que a Páscoa nos lembrou, da esperança. A esperança de que Deus tem algo guardado para nós, que vai além desse mundo, além dessa vida, além da nossa história aqui, além dos nossos sofrimentos, das nossas dificuldades aqui. Entretanto, nós precisamos esperar por ela. Precisamos ter paciência, precisamos ser perseverantes, porque essa redenção, essa salvação, ela já está pronta, já está preparada por Deus, mas será dada a nós, revelada ao seu povo, no tempo certo, de acordo com a vontade de Deus. Por isso é esperança, porque precisamos esperar pacientemente por algo que ainda não conhecemos, algo maravilhoso, algo que ainda virá, mas certos de que é melhor do que qualquer outra coisa, pois foi preparado por Deus. Algo que nós esperamos pacientemente, ansiosamente e sem desanimar. Tenhamos esperança. Um terceiro ponto, Pedro continua olhando para aquela comunidade, para os seus ouvintes, e falando sobre a fé, sobre a salvação que Deus dá, e como isso é motivo de alegria. Mas Pedro também lembra aos seus leitores, lembra dos seus leitores das dificuldades que eles estão passando. Lembra que eles passam por tempos complicados, tempos de provações. Na época em que Pedro escreveu a sua carta, possivelmente a igreja estava sendo perseguida pelo Império Romano. E Pedro diz, provavelmente isso traz tristeza para vocês. Afinal de contas, amigos, familiares, irmãos e irmãs na fé estão sendo perseguidos, presos e muitos mortos por causa de Jesus Cristo. Mas Pedro também mostra o outro lado da moeda. Ele diz, essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Pedro leva seus leitores a perceberem que mesmo os momentos mais complicados, mesmo quando a morte nos cerca, mesmo em tempos de crise, também nós temos a oportunidade de crescer na caminhada de fé. Pois é muito fácil crer em tempos de paz. É fácil confessar a Jesus Cristo quando se tem liberdade religiosa. É fácil dizer que crê e que ama a Jesus Cristo quando isso não implica em risco de vida, quando isso não implica em grandes mudanças para o meu futuro. Entretanto, Pedro diz que a fé verdadeira é revelada em meio à crise. Quando o bicho está pegando, quando a coisa aperta. É mais difícil crer em Deus e crer que Deus está cuidando de tudo. Crer que Ele é o Senhor de tudo e de todos, crer que Ele é bom quando a morte bate à nossa porta. Quando nós estamos doentes, quando nós estamos com algum problema financeiro, quando as nossas convicções são abaladas. Mas é justamente nesses momentos que a fé verdadeira se mostra. Isso não quer dizer que nós devemos buscar e se alegrar com o sofrimento, mas que nós possamos olhar para esses momentos de dificuldade, olhar para as provações, para as crises, como uma oportunidade de nos achegarmos ainda mais perto de Deus, de nos agarrarmos ainda mais firme nele. Pois a verdadeira fé é aquela que resiste às mais duras provações, pois tem certeza de que não importa quão grandes sejam os problemas, Deus está acima de todos eles. Que nós possamos olhar para as dificuldades que aparecem na caminhada como uma oportunidade de crescermos juntos na fé. E o quarto e último ponto, a conclusão de Pedro. Ele diz, o resultado da fé é a salvação. Olhando para a esperança, para a nova vida, para a redenção que Deus nos dá através de Cristo, lembrando que as provações, os sofrimentos, revelam a verdadeira fé, Pedro termina o nosso texto apontando para o resultado da fé, a salvação. Assim como João, Pedro escreve que nós somos felizes, somos bem-aventurados,
por crermos sem termos visto Jesus, sem o estarmos vendo agora. E ainda assim permanecemos firmes na fé. Somos bem-aventurados. E essa alegria vem por causa da salvação oferecida por Deus em Cristo. Crer em Jesus, experimentar o grande amor de Deus, compreender que nós recebemos a redenção gratuitamente através da morte de Cristo na cruz, deve nos encher de alegria. Estimados, ainda é muito interessante perceber que Deus nos salva de nós mesmos. E Deus nos reconcilia com Ele. Ele não nos abandona. E ainda nos oferece uma nova vida, vida eterna, ao seu lado. Isso é graça. É maravilhoso e não depende de nós. Mas é obra exclusiva de Deus, simplesmente porque Ele nos ama. Como resposta de gratidão, nós possamos louvar a Deus. Que diante da graça e do amor de Deus, nós possamos continuar firmes na caminhada de fé, aproveitando as oportunidades que surgem de testemunharmos que Jesus Cristo está vivo e nos ama, e esperando pacientemente e sem desanimar pela salvação que Deus nos prometeu. Que Deus seja louvado. Amém. Eu convido você ainda para nós cantarmos mais um hino. Guia-nos, Jesus, pela tua luz, que fiéis a ti sigamos, e quem ver o amor sirvamos. Leva-nos, Senhor, para o teu fulgor, dá na provação força ao coração, que teu fardo carreguemos e jamais desesperemos, mesmo amargor. Leve a ti, Senhor, dá-nos tu, Senhor, graça e paz na dor, que em paciência suportemos e os aflitos consolemos. Faze-nos vigiar, ao teu reino olhar. Tu, Senhor, nos dás vida e plena paz. Mesmo em árdua e rude via, nos serás pastor e guia. Faze-nos vencer pelo teu poder. Estimados, baixa a tua cabeça, vamos ter ainda uma palavra de oração. Amado Deus e Pai, obrigado também por mais esse dia, por mais esse domingo. Obrigado por essa oportunidade que nós temos ainda de estudar da Tua Palavra, essa oportunidade ainda de nos unirmos em oração, em louvor e em reflexão. Santo Deus, Tu nos conheces muito bem. Tu és um Deus que sonda o nosso coração, um Deus que sabe cada passo que nós damos e cada fio de cabelo que nós temos na cabeça. Um Deus que conhece as nossas palavras e os nossos pensamentos, nossos desejos, preocupações e necessidades. E por isso nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos. Que Tu continue cuidando de nós. Continue nos abençoando. Continue nos orientando, ó Deus, na caminhada ao Teu lado. Que nessa semana nós possamos retornar para as nossas atividades, ó Deus, Te louvando, Te agradecendo. Lembrando que Tu tem algo preparado para nós na eternidade. E que mesmo, ó Deus, em meio às dificuldades, nós possamos nos agarrar ainda mais em Ti.
Assim, ó Deus, esteja conosco nas nossas atividades, no nosso trabalho, no nosso tempo de estar com a família, com os amigos. Que cada passo que nós damos seja debaixo do teu cuidado e da tua graça. Em nome de Cristo. Amém. Fiquemos debaixo da graça, da paz e da bênção de Deus. Um abençoado dia.